Caríssimos irmãos e irmãs, muita paz do Senhor. O evangelho desse próximo domingo, 21º domingo do tempo comum, é um centro, um marco dentro do evangelho de Mateus. Após toda a caminhada com seus discípulos, após falar o reino, né? Você se lembra esses domingos atrás aí, domingo passado não, que foi da Assunção de Nossa Senhora, mas foi falado sempre das parábolas do reino. Depois de ter proclamado o reino, etc., Jesus leva seus discípulos à região de Cesareia de Filipe. Ora, por que é que o evangelista Mateus faz questão de falar de Cesareia de Filipe? Para mostrar que é um território pagão. De fato, né, essa região está situada aos pés do Monte Hermon, divisa com o Líbano atual, vamos dizer assim, e é a nascente do Rio Jordão. Então, geograficamente, é um lugar maravilhoso, né? Tem até o Salmo 132 que fala como é bom os irmãos viverem juntos, é como o orvalho do Hermon, úmido, uma vegetação maravilhosa, sobre o Monte Sião, que está em Jerusalém, onde tudo é mais seco, né? Para dizer que é um lugar quase que paradisíaco, né? Onde nasce aí o Rio Jordão. E aí, nesse lugar, se construiu essa cidade chamada de Cesareia de Filipe, né? Foi assim batizada porque Herodes Filipe, filho de Herodes o Grande, que estava ali, construiu em homenagem a César, em homenagem a si mesmo, porque colocou Cesareia de Filipe. É uma região pagã, desde a conquista grega, no século IV a.C., portanto, cultura grega. Prestem atenção nisso. O domínio político na época de Jesus era romano, Império Romano. Mas aquilo que dominava culturalmente era a cultura grega, né? Aliás, Herodes o Grande já tinha construído ali um templo pagão, né? Ou melhor, tinham construído um templo ao deus Pan, e Herodes também tinha construído ali um templo no meio dessa situação toda paganizada, um lugar de adoração e assim por diante. Ou seja, Jesus leva os discípulos num território que não tem nada a ver com Israel, com o território, digamos assim, da terra prometida, onde habitava o povo eleito, né? Jesus faz questão. Vamos ouvir o Evangelho para entendermos o que é que Jesus provoca neste lugar. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias.
Isso acontece, conforme o evangelista Mateus, em Cesareia de Filipe. Neste lugar pagão, fonte das águas, fonte de bênçãos, né? Acontece a profissão de fé do apóstolo Pedro. Há uma descontinuidade com o povo de Israel, porque está no lugar pagão. Mas há uma continuidade, porque quando Pedro diz, tu és o Messias, tu és o Cristo, Pedro está reconhecendo em Jesus toda a esperança de Israel, todas as promessas de Deus. Portanto, né, é uma profissão de fé. Pedro olha para Jesus e nele reconhece que está presente toda a expectativa, toda a esperança do seu povo. Pedro responde, evidentemente, no nome dos 12 apóstolos, do grupo apostólico. Portanto, como eu disse, há uma continuidade com o povo de Israel, porque ali a Israel foram dadas as promessas, e há uma descontinuidade, porque Jesus parte que ele é o Messias e vai ter um novo povo, um novo Israel, alicerçado numa promessa. Numa promessa. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, a profissão de fé de Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-lo. É um povo poderoso, né? O Messias tem também o seu povo, que é a igreja, que continua a sua obra e que está alicerçada nesta fé. E, claro, enquanto a comunidade dos discípulos de Jesus, esse novo povo, enxertado no Cristo pelo batismo, professa essa fé, vive conforme essa fé, as portas do inferno não podem vencer esta comunidade, né? A palavra igreja, né, no hebraico, é kahal, que quer dizer assembleia, no grego, eclésia, a comunidade dos convocados, dos chamados, né? Porque é um dom de Deus. Jesus dirá a Pedro, né, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o Pai que está nos céus. Ou seja, meus irmãos, esta comunidade, esta igreja de Jesus Cristo que tem essa fé, ela é universal, né? Ela é proclamada no ambiente pagão, na fonte do Rio Jordão, que lembra a bênção do rio que corre, né? Nos lembra a universalidade dessa igreja. E Pedro, né, recebe uma missão principal, porque Pedro, como pedra, né, ele tem aí o primado, né, a primazia de dizer que ele receberá as chaves. O que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Quer dizer, enquanto Pedro está nesta fé, ele tem uma autoridade aos demais apóstolos, evidentemente, autoridade que não é simplesmente comando, mas é serviço para a missão da igreja. A igreja sempre entendeu que esse primado do apóstolo Pedro é a missão também do sucessor do apóstolo Pedro, que é o Papa, né? Que é o sucessor de Pedro e que, portanto, tem essa universalidade da igreja. Meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo, a igreja universal, a igreja católica, não é algo que nasce da carne e do sangue, mas nasce de uma fé. Não nos deixemos iludir.
que o Senhor nos ilumine a todos, né? E que a palavra desse domingo penetre mesmo no nosso coração. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais, esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa celebração dominical para todos e até o nosso próximo encontro.